A mensagem dessa noite tem como título: Um homem plantou uma vinha, depois ausentou-se do país. Continuamos no Evangelho de Marcos, estamos no capítulo 12 e queremos examinar hoje os 12 primeiros versos deste mesmo capítulo. Eu vou ler esses versos. Depois Jesus começou a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta dela, construiu um lagar, edificou uma torre e arrendou a vinha a uns lavradores. Depois ausentou-se do país. No tempo da colheita, mandou um servo para que recebesse dos lavradores a sua parte dos frutos da vinha. Mas os lavradores o agarraram, espancaram e o despacharam de mãos vazias. De novo enviou-lhe outro servo e eles bateram na cabeça dele e o insultaram. Mandou ainda outro servo e a este mataram. Muitos outros lhes enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Restava-lhe ainda o seu filho amado. Por fim, mandou o filho, pensando: o meu filho eles respeitarão. Mas os tais lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, venham e vamos matá-lo, e a herança será nossa. E agarrando o filho, mataram-no e o lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e entregará a vinha a outros. Vocês ainda não leram este trecho da Escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular? Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E procuravam prender Jesus porque entenderam que ele havia contado essa parábola contra eles. Mas temiam o povo, então eles o deixaram e foram embora. O primeiro verso começa: depois Jesus começou a falar-lhes por parábolas. Aliás, por parábola. Parábola, eu creio que todo mundo sabe o que é uma narrativa alegórica que transmite uma mensagem indireta por meio de comparação ou analogia. Isso aqui eu tirei na internet. Assim define o dicionário parábola. Mas aqui falou que é uma narrativa alegórica. Então vamos ver o que é uma alegoria. Alegoria é um modo de expressão ou interpretação que consiste em representar pensamentos, ideias, qualidades sob forma figurada. Então, na realidade, Jesus sempre usou de parábolas, de comparações, de figuras que pudessem expressar aquilo que ele queria transmitir. Já dissemos em outras ocasiões que muitas dessas parábolas ele as usou para que só as compreendessem quem quisesse realmente compreender. Mas aqui parece que todos que ouviram entenderam com clareza o que ele quis dizer. É o que o texto nos faz compreender. E ele disse no verso 2: um homem plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta dela, construiu um lagar, edificou uma torre e arrendou a vinha a uns lavradores. Depois ausentou-se do país. Um homem, quem é esse homem? Esse homem é uma figura de Deus, o Pai. A vinha era o povo de Israel. Em Isaías 5, versos 1 e 2, e depois no 7a, dizem assim estes versos: agora cantarei ao meu amado o seu cântico a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha numa colina fértil. Ele cavou a terra,
tirou as pedras e plantou as melhores mudas de videira. Guarde bem isso, as melhores mudas de videira. No entanto, no meio da vinha ele construiu uma torre e fez também um lagar. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos, do verso 7, é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta preferida do Senhor. Então, os lavradores são o povo de Israel. Jesus disse no verso 2, no tempo da colheita, mandou um servo para que recebesse dos lavradores a parte dos frutos da vinha. A sua parte dos frutos da vinha. Possivelmente, a figura aqui é de que nós conhecemos aqui como um arrendamento. Você dá algo a alguém, ele explora e depois vai dar uma parte do que ele ganhar para quem arrendou aquilo que ele usou para ganhar o seu empreendimento. Parece ser aqui um tipo de aluguel ou uma participação no resultado da colheita. A palavra que aqui é traduzida como servo, literalmente é escravo. E é a figura de profetas que o Senhor levantou ao longo da história do povo de Israel para ministrar ao povo aquilo que estava no coração de Deus. Os frutos da vinha, a vinha pode produzir uvas boas ou uvas bravas. Naturalmente, o homem da parábola, que representa Deus, esperava bons frutos. Mas o texto de Marcos diz que os lavradores o agarraram esse escravo, esse servo, espancaram e o despacharam de mãos vazias. Um deles, né? Ou em outras palavras, rejeitaram o que ele viera fazer, rejeitaram a sua mensagem, rejeitaram a instrução de Deus que ele pretendeu dar através desse profeta que ele enviou. Mas o texto continua dizendo, de novo, enviou-lhes outro servo. E eles bateram na cabeça dele e o insultaram. É uma figura também de outro profeta. Mas o texto continua, mandou ainda outro servo e a este mataram. Muitos outros lhes enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Sobre os fatos mostrados pela história do povo de Israel, Jesus disse aos líderes religiosos do seu tempo aquilo que está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versos 29 a 35. Ele disse assim, ai de vocês, escribas e fariseus. Escribas eram aqueles que escreviam a Bíblia, eram copistas do que nós conhecemos hoje como o Antigo Testamento, e pelo fato de copiarem bastante a Bíblia, eles a conheciam como ninguém. E normalmente eles eram também intérpretes da Bíblia. Fariseus eram apegados à palavra, especialmente à lei de Deus, e eram cumpridores rigorosos da letra da lei, como aconteceu com o apóstolo Paulo, que chegou a dizer que, quanto ao cumprimento da lei, ele era irrepreensível, falando de sua vida antes de conhecer o Senhor. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês edificam os sepulcros dos profetas, enfeitam os túmulos dos justos
e dizem: se nós tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido cúmplices quando mataram os profetas. Vocês estão vendo como a palavra de Jesus, registrada em Marcos 12, tem tudo a ver com a realidade que os judeus bem conheciam. Assim vocês dão testemunho contra si mesmos, Jesus continuou, de que são filhos dos que mataram os profetas. Portanto, tratem de terminar aquilo que os pais de vocês começaram. Jesus já estava se referindo ao que estes mesmos que diziam que se vivessem no tempo dos seus pais não fariam isso. Jesus está dizendo: olha, tratem de acabar o que os pais de vocês começaram. Ele está se referindo ao que eles fariam com ele mesmo. Assim vocês dão testemunho contra si mesmos de que são filhos dos que mataram os profetas. Portanto, tratem de terminar aquilo que os pais de vocês começaram. E ele continuou, Jesus continuou: serpentes, raça de víboras, como esperam escapar da condenação do inferno? Por isso, eis que eu lhes envio profetas, sábios e escribas. A uns vocês matarão, e a outros crucificarão. A outros ainda vocês açoitarão nas sinagogas e perseguirão de cidade em cidade. Isso tudo aconteceria depois que Jesus já não estivesse mais aqui como homem. Para que recaia sobre vocês todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês mataram entre o santuário e o altar. Este último fato que Jesus se refere, aqui Jesus se refere, falando do sangue do profeta Zacarias, está registrado em 2 Crônicas 24, 20 a 22. Vocês veem que Jesus citou Gênesis e citou 2 Crônicas. Por quê? Ele citou o primeiro livro do Antigo Testamento e o último livro na Bíblia que os judeus têm. A ordem cronológica dos livros do Velho Testamento dos judeus não é a mesma. Ela está compilada de forma diferente, e por isso Jesus citou o primeiro livro, Gênesis, e citou o último, ou seja, mostrou tudo que eles haviam feito, desde Gênesis até o último livro do Velho Testamento. Por isso que ele diz: para que recaia sobre vocês todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês mataram entre o santuário e o altar. Mas Jesus continuou, mas nós continuamos aqui na parábola que Jesus vinha contando. Capítulo 12, versículo 6. Então Jesus, continuando, disse: restava ali ainda o seu filho amado. Por fim, mandou o filho, pensando: o meu filho eles respeitarão. Bem, filho aqui, eu creio que não há qualquer dificuldade de entender que se trata de Jesus, porque o homem é uma figura do Pai, Deus o Pai, e Jesus é uma figura do Filho. Aliás, o filho desse homem não é outro senão o próprio Jesus Cristo. Um dos textos mais comoventes das Escrituras, nas palavras de Jesus, é o que está registrado em Mateus e também em outros lugares.
Mateus 23, 37, Jesus disse o seguinte sobre Jerusalém, que representa o Israel de Deus e também a vinha de Deus, a sua vinha. Ele disse assim, Mateus 23, 37, Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Quantas vezes eu quis. É significativo o fato de que Jesus aqui fala na condição de Deus, que era, que é e que há de vir. Ele, quando disse essas palavras, estava aqui como homem, mas ele expressou aquilo que ele havia feito junto com o Pai e com o Espírito de Deus. Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Aqui está o que a Bíblia, nós chamamos, a Bíblia não chama, de livre-arbítrio. Eu quis, mas vocês não quiseram. Deus não força e nem obriga ninguém a nada. Mas veja o que Jesus diz, eis que a casa de vocês ficará deserta. No ano 70 da era cristã, o Império Romano invadiu Jerusalém e destruiu a cidade por inteiro. O povo judeu foi disperso por todo o mundo e só voltou à sua pátria em 1947. E veio a ser um estado, se não me engano, em 1948, mas tudo começou em 1947. Agora os irmãos veem quanto tempo se passou, praticamente 2000 anos. E a palavra de Jesus aqui se cumpriu literalmente. Jesus chegou a dizer que, olhando para as construções do templo, ele disse, olha, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Mas Jesus continuou, eis que a casa de vocês ficará deserta, uma referência à própria cidade. Pois eu lhes afirmo que desde agora não me verão mais, até que venham a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Rejeitaram os profetas, rejeitaram Jesus, e ele disse, vocês não me verão mais, até que venham a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Voltando ao que Jesus vinha dizendo, versículo 7 do capítulo 12 de Marcos. Mas os tais lavradores disseram entre si, este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Quando Jesus foi preso e encaminhado para Pilatos, vejam o que aconteceu. Mateus 27, 17 em diante diz assim, estando, pois, o povo reunido, Pilatos lhes perguntou, quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Agora veja o que diz o verso 18, porque sabia que era por inveja que eles tinham entregado Jesus. Quem foi que entregou Jesus? Os líderes religiosos. Porque estavam vendo que Jesus estava ganhando terreno, estava, estava ganhando o coração do povo.
Então eles armaram e levaram o povo, enganando o povo, levando o povo a pedir o que eles vão pedir. O texto diz, porque Pilatos sabia que era por inveja que eles tinham entregado a Jesus. E estando Pilatos sentado no tribunal, a mulher dele mandou dizer-lhe, não se envolva com esse justo, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e condenasse Jesus à morte. De novo o governador perguntou, qual dos dois vocês querem que eu solte? Eles responderam, Barrabás. Pilatos lhes perguntou, que farei então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam, que seja crucificado. Pilatos continuou, que mal ele fez? Porém, eles gritavam cada vez mais, que seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia e que, ao contrário, o tumulto aumentava, mandou trazer água e lavou as mãos diante do povo, dizendo, estou inocente do sangue deste homem, fique o caso com vocês. E o povo respondeu, veja a resposta do povo, que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. E foi isso que aconteceu no ano 70. Então Pilatos lhe soltou Barrabás e depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Voltando à parábola que Jesus estava contando, Jesus disse no verso 8, e agarrando o filho, mataram-no e o lançaram fora da vinha. Jesus foi morto fora do arraial, como dizem as Escrituras da Epístola aos Hebreus. Pedro, depois do dia de Pentecostes, disse o que está registrado em Atos 2, 22 e 23, israelitas, escutem o que vou dizer. Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês, por meio dele, como vocês mesmos sabem, a este entregue conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando por meio de homens maus. Quem são esses homens maus? São os lavradores maus, que representam, aqui no caso, o povo de Israel, mas muito particularmente a liderança religiosa. Então, na parábola, Jesus pergunta, que fará, pois, o dono da vinha? Ele mesmo responde, virá, exterminará aqueles lavradores e entregará a vinha a outros. Então nós voltamos para Isaías 5. Agora cantarei ao meu amado seu cântico e a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha numa colina fértil. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores mudas da videira. No meio da vinha ele construiu uma torre e fez também um lagar. A torre era para ficar num lugar onde alguém pudesse vigiar, tomar conta da vinha ou ver o que estava acontecendo na vinha. E também fez um lagar. Um lagar é o lugar onde as uvas eram espremidas para se fazer o suco ou o vinho. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. E agora, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, peço que julguem entre mim e a minha vinha.
que mais se podia fazer à minha vinha que eu não lhe tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? E agora lhes darei a conhecer o que pretendo fazer com a minha vinha. Vou tirar a cerca que está ao redor. Cerca fala de proteção, né? Para que a vinha sirva de pasto. Derrubarei o seu muro para que ela seja pisoteada. Farei dela um lugar abandonado. Não será podada, nem cavada, mas crescerão nela espinheiros e ervas daninhas. Também darei ordem às nuvens para que não derramem chuva sobre ela, para que não a abençoe. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta preferida do Senhor. Este esperava retidão, mas eis aí opressão. Esperava justiça, mas eis aí clamor por causa da injustiça. Ou seja, o povo de Israel não correspondeu àquilo a que Deus esperava receber dele, tendo em vista o que Deus mesmo havia feito por ele. E Jesus continuou na parábola. Vocês ainda não leram esse trecho da Escritura? E ele cita o Salmo 118, 22 a 23, em Marcos 12, 10b e 11. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Angular, isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versos 6 a 8, vocês estão vendo que eu estou correndo, né? Pois isso está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra angular. Vamos ver, eu já falei com vocês o que é uma pedra angular, coloca aí os 3 slides que tem aí sobre a pedra angular. Pedra angular é essa, hoje eu não trouxe essa aqui do meio. Se você tirar essa pedra do meio, a parede cai. Veja o outro slide. Se você tirar aquela pedra lá de cima, que fica lá no meio, a parede toda vem abaixo. Veja a outra. Aqui é a pedra angular. Tire essa pedra e a parede vem abaixo. É isso que significa. Quem é a pedra angular? É Jesus, né? Por isso está na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular eleita e preciosa. E quem nela crer não será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. E pedra de tropeço, rocha de ofensa, são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. É uma referência primeiro a Israel e depois a todos aqueles que não dão crédito à palavra de Deus e rejeitam Jesus Cristo. Nessa mesma parábola, em Mateus 21, 42, 46, Jesus diz assim: então Jesus perguntou, vocês nunca leram nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular? Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo que lhe produz os respectivos frutos. Quem é esse povo? É a igreja. E Deus tirou das mãos de Israel aquilo que ele tinha em mente fazer e deu essa responsabilidade à igreja. E o que Deus deseja é que a igreja dê os seus frutos. E o que são esses frutos?
Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, o meu Pai é o lavrador, o agricultor. Na realidade, nós só podemos dar frutos em Jesus, e o nosso fruto tem que ser aquele que corresponda àquilo que Jesus é. Porque o fruto só pode ser dado se nós estivermos na videira. Estar na videira significa permanecer nele, permanecer na palavra dele, vinculado a ele, unido a ele. Nós não podemos viver sem igreja. Não existe vida com Jesus, não existe vida na videira sem vínculo com a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é representada também na videira, do qual ele é a videira verdadeira. E o Pai é o agricultor. Voltando à figura da pedra, ele diz: todo que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que Jesus falava a respeito deles. E, embora quisessem prendê-lo, tinham medo das multidões, porque estas o consideravam como profeta. E o texto, último verso de Marcos 12 diz assim: procuravam prender Jesus porque entenderam que ele havia contado essa parábola contra eles, mas temiam o povo. Então eles o deixaram e foram embora. Conclusão: que fará o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e entregará a vinha a outros. A vinha foi entregue a nós, foi entregue a cada um de nós, parte do corpo de Cristo. Cabe a nós dar frutos correspondentes àquilo que Jesus é. Ele é o padrão, ele é o modelo, ele é o paradigma. Não temos que olhar para nenhuma outra pessoa, os nossos olhares têm que estar nele, voltados para ele, temos que ver como ele viveu, como ele agiu, como ele procedeu, e buscar viver como ele viveu, sabendo que não podemos fazer nada sem ele. Ele diz: sem mim vocês não podem fazer nada. Que Deus nos ajude a dar frutos que permaneçam, tanto em termos de vida, como em termos de novas vidas, que vão ser alcançadas através do testemunho de vida e palavras, ações e atitudes. Amém?